Muitas mulheres me perguntam como ajudar o meu marido que não se posiciona, como ajudar o meu marido que não assume o seu papel, que não se posiciona. Até essa palavra se posiciona é usada muito entre as mulheres no meio da igreja. Tem uma coisa que eu tenho aprendido assim no Senhor, que tem sido colunas de verdade na nossa casa, estruturado toda a relação e a construção da nossa casa. Uma palavra que tem do salmista Davi, quando ele fala que Deus ama a verdade lá no íntimo. Deus, ele só se move num espaço chamado verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer só a Bíblia. Conhecer a verdade que liberta é conhecer a verdade de Deus sobre a minha vida. Quase sempre tem uma crosta de mentira cobrindo a minha verdade. Por isso que o salmista diz que Deus ama a verdade lá no íntimo e lá no profundo ele me faz conhecer a sabedoria. Porque a sabedoria ela está atada à verdade. E sempre há uma crosta de mentira sobre a minha verdade. Isso não significa dizer que eu sou mentiroso. Isso significa dizer que eu estou acreditando numa mentira. Quando o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará, é você conhecer a verdade de Deus sobre você mesmo. Porque, eu já falei isso, não me custa repetir, todas as dores nocivas, todas as tristezas nocivas, porque tem tristeza que é boa, tem dor que é boa, que ela produz um fruto positivo. Muitas dores vêm de Deus, muitas tristezas vêm de Deus. A Bíblia fala sobre a tristeza segundo Deus. Mas aquelas tristezas que são nocivas, que são malignas, as dores que elas são cancerígenas em nós, todas elas provêm de um único lugar. Ter as minhas emoções, os meus sentimentos apoiados numa mentira. Ainda que eventualmente aqui eu saiba a verdade, mas interiormente, sobre essa mesma verdade que eu sei aqui, interiormente eu estou apoiado numa mentira. Como cristão, biblicamente eu posso saber aqui que eu sou filho de Deus, mas aqui dentro do meu interior eu funciono como um bastardo, eu funciono como um empregado, eu quero merecer as coisas de Deus. Eu não consigo assimilar no meu interior que eu tenho as coisas de Deus porque eu sou filho. É herança. A herança não provém do merecimento. A herança provém de uma filiação. Então Deus, ele trabalha com a verdade. Então, se uma esposa pergunta, como que eu faço para ajudar o meu marido que não se posiciona? Primeiro, preciso pensar na minha verdade lá no íntimo. Eu quero ajudar o meu marido ou eu quero resolver o meu problema? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Porque eu posso estar apoiado numa mentira. Eu posso pensar, como eu faço para ajudar o meu marido? Muitas vezes, no fundo, eu quero resolver o meu problema. Tem esposas que já me perguntaram, pastor, eu oro pela conversão do meu marido já há tantos anos e não converte, é um problema, é um peso. Pergunta, está orando para resolver o seu problema ou está orando para ver aquela alma salva? Então, eu estou querendo ajudar o meu marido de fato ou estou querendo resolver o meu problema? Porque estar no espírito correto é o segredo das respostas. Porque até que eu não tenha um diagnóstico correto, eu não tenho um ponto de partida para a cura. Mesmo que a doença, mesmo que a enfermidade, ela seja pequena, seja branda. Você já viveu sintomas e fazer os exames se você não descobriu o que tem, é horrível. Então, se eu não tenho um diagnóstico correto, eu não tenho um ponto de partida para a cura. Outra coisa que eu gosto de perguntar e que a esposa deveria se perguntar também. Eu estou querendo ajudar o meu marido a se posicionar. O que eu chamo de posicionamento? O que é meu marido se posicionar? É meu marido ocupar as lacunas da minha ansiedade? Preencher as lacunas da minha ansiedade? Porque às vezes, quer esposa, quer marido, seja o que for, porque isso é um princípio que não tem sexo.
Mas eu estou respondendo aqui para as esposas. Às vezes está vivendo um quadro de ansiedade, um quadro de insatisfação. Olha para o lado, vê aquele marido que parece que não se mexe. Não, muitas vezes ele não se mexe porque ele está bem. Muitas vezes ele não se mexe porque ele não se move na ansiedade que a esposa se move. Muitas vezes ele não se mexe, ele tem um contentamento que a mulher não tem. Então eu tenho que perguntar, estou querendo que ele preencha os meus espaços de ansiedade? Eu estou querendo que ele se posicione de fato e de verdade. Tendo a verdade lá no íntimo, respondendo essas perguntas, a esposa vai precisar também pensar o que todo marido tem que pensar. Sabe quando a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que os maridos eles devem coabitar com a esposa com entendimento? Eu gosto até da tradução que fala que o marido deve viver a vida comum do lar com a sua esposa com entendimento. É um ponto que precisa ser compreendido. Por mais que o mundo feminista e o mundo atual, moderno, não vou nem chamar de atual, vou chamar de moderno, esse mundo, por mais que ele queira unificar sexo, por mais que ele queira tornar um mundo sexualmente híbrido, não adianta. Mas homem, ele é diferente de mulher. Mulher é diferente de homem. O homem, quando ele olha para um cenário, ele pensa como homem, ele sente como homem e ele reage como homem. Uma mulher, quando ela olha para qualquer cenário, ela pensa como mulher, ela sente como mulher, ela reage como mulher. Muitas vezes, um casal que se ama, quer atravessar um terreno minado de mãos dadas, mas ele como homem e ela como mulher. Alguém sempre vai pisar na bomba, alguém sempre vai pisar numa granada, porque ele responde como homem e ela responde como mulher. E tem coisas simples. Por exemplo, o homem debaixo de pressão, ele cala. A mulher debaixo de pressão, ela fala. Por isso que é muito complicado. Um homem, quando ele não tem a solução do problema, ele cala. No seu sistema interno de alfa, ele precisa ter a solução do problema. Ele precisa ter a resolução do problema. Se ele não tem a resolução do problema, se ele não tem a solução do problema, a tendência dele, interiormente, inferiorizado, ele não fala. Ele não vai falar que ele não tem a solução. Ele não tem humildade para isso, ou a sua genética humana masculina não lhe permite isso. A tendência dele é calar. A tendência dele é quietar-se. A mulher não. A mulher cala quando as coisas estão bem. A mulher cala quando o problema está resolvido. A mulher cala quando a solução está posta. Enquanto não está, ela vai tentar de todas as formas resolver. Ela vai falar, ela vai espernear, ela vai brigar. Por quê? Porque ela é resolutiva. A mulher ela não entrega o jogo fácil, que é uma virtude fantástica. Só que o marido é diferente. Se ele não tem a solução do problema, ele cala. Para a mulher, ela só cala quando o problema está resolvido. Ela olha para o lado e pensa, cara, esse cara pensa que o problema está resolvido e ele não está. Eu tenho que chacoalhar ele para ele saber que ele não está, que o problema não está resolvido. Não, ele sabe que não está. Ele só não consegue admitir. Ele só consegue falar que ele não tem a solução do problema. Então ele cala. E a mulher não. A mulher debaixo de pressão, ela fala. O homem debaixo de pressão, ela cala. Então a mulher fala e o marido cala. Chega uma hora que para ela não está contente em falar. Ela quer que ele fale. Então ela chacoalha ele. E ele, não tendo como responder para aquilo, chega uma hora que ele dá no limite dele. Para ele não gritar com a esposa ou não dar um soco em cima da mesa ou qualquer coisa desse tipo, o que ele faz? Para proteger a esposa, por amor à esposa, ele se levanta e sai. Quando ele se levanta e sai, aquele silêncio dele, que já era uma aberração para ela, aquele silêncio dele, como se ele não estivesse dando importância nenhuma para o problema, que já é uma agressão para ela, agora ver ele pegar e sair, deixando ela falar sozinha, isso para ela é o fim do mundo. Agora ele é um crápula. E ele saiu para poupá-la, mas para ela, ele fez o que um pior homem poderia fazer. Quem está certo? Quem está errado?
Aqui não é hora de apontar o certo ou o errado, mas entender que homem é diferente de mulher. Mulher é diferente de homem. Então, quando a gente, por isso que Pedro escreve, Pedro 1:3, versículo 7, que o homem deve conviver com a mulher, com a vida comum do lar, com entendimento, considerando que ela é o sexo mais frágil. Então, Deus está falando para o homem que ele precisa compreender que a mulher é diferente dele, ela tem uma estrutura diferente dele, ela não é nem melhor, nem pior, nem mais forte, nem mais fraca. Não, ela só tem uma estrutura diferente. E a mulher vai precisar entender que homem, por si só, ele é diferente de mulher. Demandas que ela sente, ele não percebe. Ela vai ter que atrair para esse lugar. Porque é do caráter da mulher atrair o homem. As mulheres hoje querem conquistar o homem, mas a mulher sabe, ela atrai o homem. Atrair ele para esse lugar. Uma vez compreendido, uma vez pelo menos tendo a percepção básica das nossas diferenças, então, ponto 1, eu estou querendo ajudar o meu marido ou estou querendo resolver o meu problema? Ponto 2, eu estou querendo que o meu marido se posicione ou estou querendo que o meu marido enche os buracos das minhas ansiedades? Ponto 3, eu entendendo que o meu marido é diferente de mim, só por ser homem, eu vou para o ponto 4. Eu vou agora estudar um pouquinho meu marido. Porque isso foi uma coisa que eu vi a minha Lulu fazer comigo. Ela me estudava inclusive para achar os meus pontos fracos, para ela acessar, por meio das minhas fraquezas, um ponto de consciência, um ponto de reflexão. Ela não acessava necessariamente o meu defeito, porque no meu defeito eu reajo. Na minha fraqueza, eu reflito. Então, estude o seu marido, estude o homem. Às vezes, quando eu falo coisa aqui para a esposa, às vezes vem comentário dizendo: pastor, e o marido? E o homem? O senhor não vai falar nada para ele? Eu falo a partir da minha fonte de inspiração. Minha fonte de inspiração é minha esposa, é minha Lulu. Eu encontrei um poço de sabedoria nessa mulher e tenho aprendido a praticar isso na minha vida e visto como ela arrancou-me dos meus cativeiros para hoje eu dar uma resposta positiva que no fim redunda em honra, inclusive para ela. Então, a gente precisa buscar a verdade lá no íntimo. Estude o seu marido, sabe? Ache aquela veia de acesso no coração dele e com a habilidade que Deus deu para a mulher, uma mulher que ela pelo menos reflita dessas coisas, sabe? Às vezes eu falo coisas para as esposas aqui, tem mulher que vem às vezes reclamar porque ela não se vê ajudada, ela se vê corrigida. E nós estamos aqui para corrigir pessoas, nós estamos aqui para ajudar pessoas, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja esposa, quer seja marido, para que com as mesmas consolações que nós fomos consolados, podemos também consolar as mulheres. Portanto, teria muitas coisas para dizer à esposa, mas reflita sobre esses pontos. Pode ser um ponto de partida para algumas viradas que você possa ter de sucesso a respeito do seu marido, tá bom? Deus abençoe a sua vida.